Hoje falaremos sobre um dos temas que eu mais gostaria de ter feito já aqui no canal. Falaremos sobre os melhores backhands de uma mão da história. E o título do vídeo é provocativo, porque Guga Kirten sequer deveria estar nessa lista. O que será que eu quis falar com isso? A sugestão, né, o tema foi uma sugestão do Christian, lá na aba Postagens, Comunidades, no qual eu abri para sugestões de temas. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no Tênis Além do Óbvio. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e também, se possível, torne-se membro do canal. Vamos lá então falar sobre um dos meus temas prediletos, os melhores backhands de uma mão da história do tênis. E só um esclarecimento antes de irmos para a lista, eu não posso colocar imagens de jogos aqui nesse vídeo por conta de direitos autorais, mas eu vou colocar na descrição alguns jogos incríveis dos tenistas aqui citados. Quarta posição, o francês, ex-número 7 do mundo, Richard Gasquet, que até poderia estar mais na frente nessa lista. O Gasquet, basicamente, uma coisa que resume, ele foi top 10 sem ter direita. Ele foi top 10 basicamente só por conta do seu magistral backhand de uma mão. E talvez, esteticamente falando, ele seja o mais bonito da lista. Né? É um backhand, porque ele ainda não parou, muito solto, muito fluido. O Gasquet faz basicamente tudo com esse golpe. E o que eu mais gosto dele é a capacidade de gerar ângulos. Tem uma troca de bola entre ele e o Wawrinka em Wimbledon. Eu vou deixar o vídeo na descrição, que são os dois cruzando esquerda, que é uma coisa de louco. E o Gasquet, em determinado momento, ele joga o Wawrinka lá no alambrado, né? De tanto que ele vai abrindo o Wawrinka. Wawrinka que também vai estar nessa lista, obviamente. Gasquet também sabia ir muito bem para paralela, ainda que às vezes o backhand dele fosse um pouco errático, porque ele era obrigado a forçar demais o golpe, já que ele não tinha direita. O forehand dele é muito fraco, estranho, com uma empunhadura muito esquisita. Foi o que limitou o Gasquet a ir além da 7ª posição do ranking. E o curioso é que ele mudou de empunhadura de direita ao longo da carreira. No começo, até quando ele jogou com o Guga, na Costa do Sauípe em 2004, Gasquet tinha uma empunhadura mais western. E no final das contas ele está batendo o forehand de continental, algo que eu nunca entendi se foi por conta de uma lesão ou se foi um ajuste maluco. Então, quarta posição, Richard Gasquet. Agora começa a polêmica, hein? Terceira colocação, para muitos deveria ser a primeira, Stanislas Wawrinka, o Stan Wawrinka, The Man. O Stan dispensa comentários acerca do seu backhand. Na lista, ele é o que tem o backhand mais potente, certamente o que tem o backhand mais potente na história com uma das mãos, né? E também, possivelmente, o melhor se a gente for considerar apenas o ataque. O Wawrinka atacando com a esquerda era, e é ainda, ele também não parou de jogar, uma coisa de maluco. A capacidade dele de pôr velocidade e precisão na bola não faz sentido algum. São dois jogos que para mim foram muito marcantes do Wawrinka quanto ao backhand. O primeiro é uma quartas de final no Master 1000 de Roma, no Saibro, no qual ele derrota ninguém menos do que Rafael Nadal. Eu não me recordo agora do ano, acho que foi 2014 ou 2015. Acho que foi 2015, o ano que ele ganhou o Roland Garros. E ele pega a bola de cima para baixo. É uma coisa insana. O Wawrinka que se posicionava um pouco mais atrás da linha no começo do ponto. O Nadal dando aquelas bolas com spin altas no backhand do Wawrinka e o Wawrinka descendo o chicote no Nadal. Sério, parecia que ele estava esmechando de esquerda. Uma coisa linda, maravilhosa. E outro jogo memorável, Roland Garros, final de Roland Garros 2015, no qual ele derrota ninguém menos do que o Novak Djokovic. Detalhe, o Djokovic esse ano ficou invicto em Grand Slams, exceto essa final de Roland Garros. Né? O Wawrinka colocou água no chope do
do Djokovic, no água no chope do Grand Slam, né, de completar os 4 Grand Slams no mesmo ano. Foi um 3-1 que poderia facilmente ser 3-0, porque a dominância do Wawrinka do segundo set para frente foi insana. O Djokovic tinha que fazer um esforço colossal para fazer ponto no Wawrinka. Esse jogo, o Wawrinka fecha com o winner de esquerda na paralela e ele bate por fora da rede. Ele angula, ele joga o Djokovic lá no alambrado também. Mas depois eu vou falar o porquê o Wawrinka não está em primeiro nem em segundo dessa lista. Porque basicamente ele faltava devolução, a devolução dele. Ele bloqueava de slice e também ele jogava mais em função do forehand do que do backhand. Ele batia mais forehands, fugia um pouco da esquerda porque o forehand dele também é demolidor. Wawrinka é um tenista completaço. Não à toa ganhou Australian Open, Roland Garros e US Open, nos 3 batendo no Djokovic no caminho, no Australian Open batendo no Nadal também, em Roland Garros batendo também no Federer. E em todos ele derrotou quem era número 1 do mundo na final. Wawrinka, sou fã demais. Da era Big Three, o Wawrinka para mim é o mais fantástico de assistir. Porque ele jogando no prime, jogando no máximo, ele era imbatível. Não tinha como jogar com o Wawrinka. O Wawrinka jogando a 100%, não tinha o que fazer, porque era paulada dos dois lados. De qualquer forma que você mandasse, voltava mais forte ainda. Então, Stan Wawrinka, para mim, terceiro melhor backhand de uma mão da história, mas eu respeito quem coloca ele em primeiro, tá? Não é nenhum absurdo falar isso. Agora, na segunda colocação, a minha tenista predileta na história. Eu era completamente obcecado por assistir os jogos dela. A belga baixinha Justine Henin, que foi número 1 do mundo por muito tempo, na primeira de 2003 a 2008. E ela parou no auge, ela estava em número 1 do mundo. Depois ela volta, né, com 27 anos, mas não no mesmo nível. Ela para em número 1 do mundo aos 25 anos. E é o seguinte, cara, a Henin, nossa, a esquerda dela pegava tudo na subida. A bola nem quicava direito, ela já estava entrando na bola. E devolvia saque montando com a esquerda. Era só flutuar um pouco que ela descia a mão na bola. Era bola angulada. Todos aqui angulam muito, né? A esquerda de uma mão, ela permite mais angulação do que a esquerda de duas. E paralela, e variava com slice, e approach. Tudo, fazia tudo. E o mais impressionante é que ela batia a esquerda com uma mão tendo apenas 1,67 m. O que significa que em muitos momentos ela tinha que pegar a bola acima da altura do ombro. Mas o que ela fazia para evitar isso? Pegava a bola na frente e na subida. A Henin, para mim, ela tem uma coisa que é impressionante, que ela foi a única tenista que conseguiu, por um momento, dominar Serena Williams no auge. Houve uma temporada, 2007, que ela derrotou a Serena em 3 Grand Slams. Nos 3 que a Henin jogou e nos 3 ela ganhou. Não, mentira, em Wimbledon ela foi vice. Mas ela ganhou nos 3 nas quartas da Serena. Roland Garros, Wimbledon e na casa da Serena US Open. E coisa assim, coisa linda. Vou deixar também os melhores momentos desse jogo dela com a Serena em Wimbledon. O que a Henin faz com a Serena com o backhand é brincadeira. No final das contas, a Serena até vira o head-to-head para 8-7, mas porque a Henin volta da parada dela, da aposentadoria dela, já não do mesmo jeito. Ela aposentou muito cedo, né, com uns 21 anos, com uns 25 anos, em 2007, no começo de 2008, sendo número 1 pelo estresse, né, um estresse emocional muito grande que o tênis faz, né? Parecida com a Ashley Barty, né? Ainda que a Henin jogasse mais tênis do que a Barty. Henin que foi número 1 do mundo e era chamada Federer de saias, mas ela chegou antes do Federer. Para mim, o Federer é que era a Justine Henin de bermuda. A Henin que ganhou 7 grandes slams, mas poderia ter chegado aos 15 se não faz a parada. Ela, nossa, meu Deus, sou fã demais. Agora vamos à primeira colocação, que é óbvia, né? Por isso que não deveria nem estar na lista. Porque não precisa nem falar quem é. Gustavo Guga Kirten, o meu maior ídolo esportivo.
sei lá o que que eu vou falar do backhand do Guga. Eu até arrepiei lembrando do backhand do Guga. Era um negócio, eu acho que a coisa que eu mais passei tempo na minha vida assistindo foram lances de backhand do Guga. Aquilo era uma pintura. Aquilo ali era o Kafelnikov, maior rival da carreira do Guga, e um grande amigo dele também. Ele descreveu a esquerda do Guga como o traço do Picasso, né, do Pablo Picasso, pintor. Eu acho que o sujeito ter um golpe comparado ao traço de Pablo Picasso, que é um dos maiores pintores da história, um dos maiores artistas da história, pelo maior rival, isso já dá uma dimensão do que era essa pintura que era o backhand do Guga. E por que ele é o primeiro da lista, né? Para além das paixões. Porque ele tem o backhand mais completo da história. O Guga jogava em função do backhand, né? Ele jogava em função da esquerda de uma mão dele. Devolvia saque bem com a esquerda, algo dificílimo de fazer com uma mão. Tanto pegando na frente, bloqueando, né, batendo, quanto esperando lá atrás para fazer normalmente a passada ou uma bola mais alta no fundo. Ele era capaz de fazer lobbies milimétricos com a esquerda, que o Federer, tem um lance do Federer, contra o Federer em 2004, que o Guga já estava bem lesionado, que o Federer vem para a rede, cara, vem assim todo bobo alegre, o Guga dá um tapinha para cima, que vai lá em cima e sobe, que ele entorta as costas do Federer, o Federer solta até um ai. Vejam esse lance, eu vou colocar também na descrição. E claro, né, ele atacando com a esquerda de uma mão, era... Nossa, tenho que falar. Ele escondia onde ele ia bater. O adversário nunca sabia onde o Guga ia bater. O Guga era capaz de angular o cara com a cruzada para abrir a quadra. O Guga, ele jogava na paralela. O winner de paralela na esquerda era assim, corriqueiro para o Guga. Fazia tudo. Defendia bem. Os caras marretavam, ele bloqueava. Inclusive, o Guga era um cara que derrotava muito canhoto, porque os canhotos vinham girando na esquerda dele, meu amigo. Não tinha, tomava na paralela, tomava... o jogo contra o Muster, Roland Garros 97, mostra isso, né? O Muster vinha girando a bola alta, o Muster era o cara que mais girava a bola no começo dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, e tomava o winner de tudo que é lado. Tem um game do Guga, 4-4 no quinto set contra o Muster, na terceira rodada de Roland Garros. O Guga quebra o cara com 4 winners de esquerda. 4. E defendia bem também. Fazia tudo, né? Fazia tudo. E para mim o destaque é a capacidade da mudança de direção. E a esquerda na paralela também é algo absurdo, né? Pegava tudo na subida também, na frente aqui, aquela coisa solta. Né? Era muito solto, não fazia força nenhuma para bater na bola. Outro tipo de jogador que ele massacrava até 2001, antes dele lesionar, os espanhóis, né? Os espanhóis vinham com aqueles giros alto na esquerda do Guga, meu amigo, tomava todas. Porque ou o cara tomava na paralela, e principalmente quando o espanhol fugia da esquerda para bater direita, aí era fatal. Aí o Guga deitava e rolava. O Guga dominou todos os espanhóis até 2001. Todos. E assim, né, o confronto que eu queria ver era Guga e Nadal no Saibro, porque eu acho que o Guga no auge, com o Nadal no começo da carreira, ia dar Guga. Claro, o Nadal com 20, o Guga com 28, Nadal com 18, o Guga com 29, Nadal com 19. Os dois no auge nunca se encontrariam, e os dois no auge, o Nadal venceria no Saibro, isso eu não tenho dúvida. Mas, cara, o Guga para mim é um monstro da esquerda, o monstro. E agora eu vou provar, cara, por que a esquerda dele é melhor que a do Wawrinka. É o seguinte, não é difícil, é uma linha muito tênue. Além do fato do Guga ser mais completo com a esquerda, o Guga jogava em função do backhand e o Wawrinka não. Ó, eu vou provar isso com dados. O Guga, ele batia, segundo o Tennis Abstract, que tem um banco de dados muito robusto, o Guga batia 41,9% das bolas com forehand drive, né? Com espinha ou chapado, 44,7% com o backhand, ou seja, ele batia mais esquerda do que direita. Se a bola vinha no meio, o Guga escapava para a esquerda. Ele fugia, às vezes, para dar o winner de direita,
porque o inside out é um tipo de ataque muito bom de fazer. E ele batia 5,5% só de backhand em slice. O slice dele não era muito bom. Já o Wawrinka, olha que coisa legal. O Wawrinka batia 42,4% de forehands, 32,5% de backhands batidos e 14,5% de slice. Porque o Wawrinka não tinha uma devolução de saque de esquerda tão boa e também ele tinha um slice melhor, usava melhor, mas principalmente ele não tinha a devolução à altura do Guga. E quando ele era atacado, ele também recorria mais ao slice do que o Guga. O Guga ou dava uma recuada e batia um backhand mais alto, ou antecipava e pegava na subida. O Wawrinka já optava pelo slice. E também a relação entre winners do Guga, winners de forehand e winners de backhand, ele dava praticamente 1 para 1. Ele fazia 35,9% dos winners dele com forehand e 34% com backhand, ou seja, é praticamente a mesma coisa. Margem de erro dos dados quase. E erros não forçados também, 1 para 1. Normalmente, todos os tenistas praticamente são assim. Fazem mais winners de forehand do que de backhand e mais erros não forçados de backhand do que de forehand. Esse é o padrão, inclusive do Wawrinka. O Guga é um que quebra essa lógica. Ele fazia 1 para 1 nos dois. O Guga era completo também, né? Ele não era um cara só de fundo de quadra, sabia ir para a rede, direita e esquerda praticamente no mesmo nível. O Gugão, né? O GOAT do backhand, aceito discordâncias, pero no mucho. Porque Guga é religião. É o seguinte então, galera, mas sem pachequismo, Gugão. Agora vai vir as perguntas. Ai, man, cadê o Federer? Galera, o backhand do Federer não tá à altura dessa rapaziada aí. O jogo do Federer era perfeito em tudo, mas o backhand batido do Federer era, por muito tempo, foi uma das limitações dele, principalmente contra Nadal e Djokovic, principalmente contra o Nadal. O Nadal, ele fala no vídeo da entrevista por Roddick. A tática dele para jogar contra o Federer era clara, mandar o máximo de bolas no backhand do Federer. Em determinado momento, ele era tão rápido, fugia tanto para bater a direita, e o slice dele era tão bom que ele não batia tanto esquerda. A relação, eu vou colocar na tela depois e faço uma gravação, mas ele dava quase o mesmo tanto de slice do que de batida. O slice dele, sim, é o melhor da história, o slice de backhand. Mas a esquerda batida, não. Exceto após 2017. Aí sim, ele começa a ter um backhand à altura do restante do jogo dele. Se o Federer tivesse um backhand na altura do saque, da movimentação, do slice da direita, ele nunca tinha perdido um jogo na carreira. Não à toa, em 2017, já bem mais velho, né, com 36 para 37 anos, ele domina inclusive o Nadal. Ele massacra quase todo mundo até ele ter o gás, né? Então, galera, o Federer, não, assim, ele é perfeito, exceto no backhand. Vocês vão me desculpar, vocês vão chiar aí nos comentários, mas tem muito backhand melhor que o do Federer. Ó, para mim, entram até... Nossa, se eu falar isso, vocês vão ficar maluco. Mas para mim, o backhand do Gaudio, do Almagro, era melhor que o dele, do Tommy Haas. Enfim, tinham backhands melhores do que o do Federer, pelo menos até 2017. Em 2017, aí, ele começa a ter um grande backhand. Mas aí foi um ano. 2018 já não voltou a ser o que era antes, mas não era também igual ao de 2017. Estamos falando aqui de alto nível, né? Não é, o backhand do Federer não era ruim, né? Mas era um buraco do jogo dele, principalmente contra o Nadal e o Djokovic, que deitaram e rolaram por ali, né? Principalmente o Nadal. Agora, vamos a algumas menções honrosas, né? Ken Roosevelt, tenista dos anos 60 e 70, Arthur Ashe, Rod Laver, Martina Navratilova, que tinha um backhand de aproximação para a rede muito bonito, um backhand de canhota, né? Canhotos normalmente não tem grandes backhands de uma mão. Na lista não tem nenhum, por exemplo. Menções de tenistas mais recentes, né? Soares Navarro, Amélie Mauresmo, essa podia estar na lista. O slice da Steffi Graf e da Ashley Barty. Aí, como eu citei também, o Gaudio, o Haas, o Almagro. E dos mais recentes, eu diria
que o melhorzinho era o do Dominic Thiem, muito spin. Hoje, são apenas 8 tenistas que usam backhand de uma mão no top 100 da ATP e 2 no top 100 da WTA. Isso merece um vídeo. Que hoje é muito difícil bater o backhand de uma mão, porque a bola tem muito giro, sempre está acima da linha da cintura. E mais do que isso, os treinadores não têm mais paciência de ensinar para as crianças. Por quê? Porque a cobrança por resultado é muito grande desde muito cedo. E o backhand de duas mãos, ele dá resultados mais rápidos. Então, para mim, são esses os dois principais fatores. Dá para discutir mais a fundo. Hoje, quem bate com uma mão no top 100? Shapovalov, bonito, mas inconstante. Tsitsipas já teve bons momentos com backhand. Hoje é um problema para eles, os adversários deitam e rolam ali na devolução. Dimitrov, que usa mais o slice, mas quando bate é bom. O Musetti, Lorenzo Musetti, que talvez seja o melhor backhand de uma mão da atualidade. O Daniel Altmaier, alemão, para mim tem o melhor backhand de uma mão proporcionalmente falando. Se você pegar esses outros jogadores e pensar a forma que eles jogam, o Altmaier quem tem como ponto forte dele o backhand, é o único desses que tem, né? Aí vamos também, tem o Kovacevic, o americano, 70 do mundo, Christopher O'Connell, australiano, e o Perricard. Aí, nossa, esse é o pior backhand de uma mão de todos, né? É uma coisa grotesca quando passa 2 metros, 1 metro pro lado, ele já não consegue bater, ele erra muito, ele só explode o backhand dele é quase nulo. Ainda que nos highlights saiam os winners bonitos, mas, nossa, tem até um artigo do Tennis Abstract falando quanto o Perricard só saca também, né? Não é só o backhand que é fraco, é tudo, né? Exceto o saque e as bolas que vem na mão, aí ele dá uns tiros de direita e de esquerda bonitos, mas só se vir na mão, porque ele é muito alto e muito pesado. Enfim, esse é o vídeo sobre os backhands de uma mão. Ficou longo, eu não consigo fazer vídeo curto mais, tem meia hora de vídeo. Vamos ver quem vai assistir isso. Valeu, gente, obrigado. Comentem aí o que vocês acham. Discutam, podem discutir aí, ó. Pode pegar um na rinha do outro para falar do Federer, se é bom ou não, e para falar do nosso Gugão, se ele merece estar em primeiro mesmo. Valeu, gente, um abraço, até o próximo vídeo, como diz o Lucas Knipe.